nasceu. Bom, vocês já sabem disso, né? Mas acordou. Esse é o vídeo do relato do parto, contando todos os detalhes dessa grande aventura, dessa experiência que eu até agora estou impactada. Mas vamos lá, pegar o pituco e a gente já começa, tá? Confia. Bom, estamos aqui trocando uma fralda. Na primeira viagem de maternidade eu estaria desesperada com o choro de um bebê, mas depois dá até saudade desse chorinho, né? Mas vamos lá, minha gente. Como que foi o começo de tudo, né? Eu acho que a minha preparação dessa vez, desde o início, foi muito diferente. Pra quem não sabe, eu tive uma cesárea de emergência no parto da Liliu. Eu tive descolamento de placenta, eu tive pré-eclâmpsia. Foi um grande susto que a gente viveu. Eu sempre desejei ter um parto normal, vaginal, natural, se possível. E daquela vez não foi possível. E assim, sou muito grata, porque aquilo salvou as nossas vidas e realmente foi algo que eu tive que aprender a honrar o que foi possível. E dessa vez, claro que eu estava aberta ao que fosse ideal pra gente, ao que fosse mais saudável, ao que fosse melhor, né? Porque não estamos no controle de tudo, tem um papai do céu lá em cima arquitetando tudo. Mas eu vibrei e intencionei de verdade que fosse o meu tão sonhado parto vaginal natural. E eu tô aqui pra contar essa história em detalhes pra vocês. Agora que vocês entenderam o contexto da primeira gravidez, o que foi diferente nessa? Eu e meu médico, o Dr. Bruno, a gente olhou bastante pra não repetir algumas coisas. Então a gente fez um tratamento de prevenção pra evitar a pré-eclâmpsia. Então é possível isso, viu, gente? Porque eu sou um exemplo de alguém que eu tive 2 picos no parto da Liliu e dessa vez foi tudo muito diferente, muito tranquilo. Então eu tomei um remedinho, acho que de 12 semanas até a 36ª para afinar o sangue, tudo muito bem acompanhado. A gente manteve os exames para ver o fluxo, né, das artérias, acompanhamos a pressão. Fiz acompanhamento nutricional. Na gravidez da Liliu eu engordei 22 quilos, nessa eu engordei 13, para não também perder a qualidade da minha saúde. Fiz LPF também durante praticamente dos 3 meses até o final e vou continuar fazendo. E manter o quê? Cabeça e coração saudáveis, né? Olhar para as emoções e para o psicológico. Eu não fiquei consumindo tanta informação, eu li de novo o mesmo livro que eu amei ter lido na gravidez da Liliu, do Deepak Chopra, o nome tá aqui embaixo. Mas eu não fiquei aqui naquela insegurança, naquela coisa, eu preciso saber, preciso fazer cursos, acho que toda a informação que eu tive na primeira gravidez eu usei nessa, então isso me deixou mais tranquila para curtir mesmo a gestação em meio a uma pandemia, né? Porque isso também foi bem desafiador. Mas então fizemos diferente desde o início esses pontos, porque acho importante a gente levantar contexto, né? Nada acontece aleatoriamente. Então todos os esforços que a gente teve deram muito, muito certo. A minha alimentação se manteve igual. Naquela época eu era vegetariana, voltei a comer carne, meu corpo pediu carne, eu ouvi, voltei. E dessa vez não, dessa vez eu mantive a alimentação à base de plantas, eu mantive uma dieta mais equilibrada, que eu sei que pra mim funciona, que me faz tão bem, que me dá mais disposição, mais energia. Então foram pontos assim importantes que a gente levou mais a sério, né, nessa gestação. E aí nos finalmente, o que eu fiz no final da gestação, né, que eu acabei não contando aqui, contei nos diários muito por alto. Comi lá todas as tâmaras que indicam, porque a tâmara tem uma substância que ela meio que imita a ocitocina, né? A ocitocina é fundamental para que o seu corpo flua aí, para esse bebê nascer, então é interessante esse negócio da tâmara. Comi as tâmaras, tomei chá de folha de framboesa bem no final. Caminhei até o final, porque isso ajuda muito o bebê a ir se encaixando, se posicionando e você também a se manter ativo e saudável. Fiquei muito de cócoras, andei que nem patinho, então eu fiz essas coisas todas. Mas, gente, o corpo, ele sabe quando que ele tem que fazer as coisas. Então, mesmo que eu tivesse feito tudo isso, o que aconteceu? Nas últimas consultas, meu colo estava fechado, eu não tinha dilatação nenhuma, eu já esperava que eu tivesse encaminhada e não tava. Daí a cabeça da gente começa a questionar, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Então eu passei por tudo isso. E aí a importância do relaxar, entregar e confiar. As coisas vão ser do jeito que elas têm que ser. Mas o seu corpo te deu algum sinal antes do dia do parto, antes de entrar em trabalho de parto? Gente, eu tive muitas contrações de treino desde os 7 meses. Elas me deixavam felizes e
Elas me deixavam feliz, esperançosa, mas era só contração de treino. Não tem dor, não tem ritmo, enfim. E que mais que eu tive? Uns 2 dias antes eu comecei a fazer vários cocôs por dia. E muitas mães, né, muitas grávidas têm diarreia no dia ou antes do parto. Eu falava, se meu intestino já tá fazendo essa limpeza, eu acho que alguma coisa tá chegando. Então eu acho que um dos poucos sinais que meu corpo me deu foi justamente isso, de ir se limpando, e muitos xixis e muitos cocôs, 2 dias antes. Isso começou 2 dias antes. Como eu soube que eu entrei em trabalho de parto? Não é, a gente não soube, né, amor? O Krika tá aqui do lado, ele já vai voltar. Não dá pra ter certeza até que as suas contrações ritmem, até que elas tenham intervalos semelhantes entre elas. Mas eu comecei a sentir contrações mais fortes, que foi o comecinho do vlog do parto que vocês viram. Se não viram, eu vou deixar o link aqui. E agora vem um negócio que começa daqui, uma pressão potente na barriga e uma sensação lá embaixo nas periquitas, né? Mas tô feliz. Não sei, assim, como fica daqui pra frente. Eu espero que engrene. E eu tava prestes a completar 40 semanas. Como o Liam é filho do Krika, e o Krika, como um bom brasileiro dinamarquês, é muito, muito pontual, eu falei, se ele é filho do Krika, vai nascer pontual. E Liam nasceu muito pontual, de 39 semanas e 6 dias. Liam nasceu de 40 semanas. Então, isso também me dava, assim, uma ideia de que, ok, tá chegando a data, acho que ele tá vindo. Daí, depois de um dia todo sentindo essas contrações mais fortes, só que sem nenhum tipo de dor, eu comecei a sentir dores à noite, perto da madrugada, a ponto de já não conseguir mais dormir. Daí eu falei, eu acho que o negócio começou. e o Krika me apertava nas costas, ele foi super importante pra me dar um suporte emocional também ali, só que ele falou, eu preciso dormir, e foi muito importante ele ter dormido, porque, minha gente, o que esse cara trabalhou foi muito importante. Eu fiquei com dores, e eu confesso que uma coisa, gente, que eu fiz, talvez eu não recomende. Eu comecei a fazer o contador de contração muito cedo, e aí eu via que não tava ritmando, e isso começou a entrar de novo no meu psicológico. Poxa, não tá ritmando, não tá engrenando, não tá evoluindo. Começam a vir essas ideias. Então, deixa pra usar, de repente, o contador quando você já tá, assim, realmente sentindo que o negócio tá muito forte, que você já tá com dores, que elas estão vindo mais rápido, porque isso não me ajudou, pelo menos na minha experiência, não me ajudou muito. Eu vi o dia clarear literalmente, a gente tem imagens disso aqui. E daí o Krika falou com o Dr. Bruno, acho que era umas 5 horas da manhã, a gente ligou pra ele e falou, olha, eu já tô com dor, as contrações estão vindo, mas eu tô desde de noite sem que elas fiquem mais juntas. Os intervalos não estavam diminuindo e a dor tava vindo mais forte. Eu comecei a ficar meio preocupada, né? E daí ele falou, vai pro chuveiro e observa. Se no chuveiro elas vão engrenar, ritmar e encurtar, ou se vai relaxar, espaçar e não vai mudar nada. Porque a água quente, minha gente, muito cuidado com isso também. Ela pode tanto te ajudar, quanto ela pode te dar um super relaxamento e o negócio desacelerar. Então é legal fazer esse teste, a gente fez esse teste, aliviou bastante a pressão, a dor, mas não ritmou. Aí o Dr. Bruno falou, vamos pro hospital pra ver, fazer cardiotoco, ver se tem mecônio, ver como que tá o Liam, né? Porque você já tá muitas horas assim, vamos observar. Foi quando a gente foi pro hospital, às 7h30 da manhã. Antes que eu me esqueça, vamos lá. Uma coisa importante. Eu e meu médico conversamos muito sobre esse meu sonho, né? De ter o parto vaginal, parto normal. É que é tão estranho falar que é normal, porque os outros partos não são anormais. Tá. E ele falou, Ju, a gente precisa de 2 anos, tá bom? Pra o seu corpo se recuperar, seu útero se recuperar, sua musculatura. E eu lembro que quando eu tava perto dos 2 anos, era coisa de 1 ano e 10 meses num exame, ele falou, Ju, seu corpo tá pronto. A gente não fez tabelinha, não fez nada pra engravidar, Liam veio assim, quando ele quis. Mas é importante a gente falar sobre isso. Em relação ao trabalho de parto, foram 12 horas de uma aventura muito louca. E o meu trabalho de parto durou 12 horas, muito intensas, profundas e emocionantes. E eu quero muito agradecer ao Krika por estar lá, porque ele foi muito positivo. Durante todas as minhas dúvidas, questionamentos, e quando eu achei que, isso daqui não vai, ele tava ali, não, tá tudo certo, você tá arrasando, você é muito forte. E assim, foi uma coisa tão profunda que eu me sinto totalmente apaixonada olhando pra ele agora, como se a gente tivesse conhecido há pouco tempo. Então, resgatou uma conexão muito importante pra gente. E vai ter um vídeo dele, da perspectiva do pai ou de alguém da rede de apoio, de participar do processo. Quão importante isso pode ser
para quem vai participar tanto da própria esposa ou de alguém próximo, essa conexão mesmo. Mas enfim, chegamos no hospital, né, amor? A Lea, que eles levaram a gente, nossos amigos, a gente já tinha combinado com eles. Chegamos lá às 7h30 da manhã e já na recepção já tava, tipo, começando a ver estrelinhas. Mas, gente, eu não sabia de nada. Eu achava que aquilo era dor. Realmente. Eu não sabia de nada. E a minha primeira frustração lá é que eu tentei não ficar falando muito, mas a minha primeira frustração foi o exame de toque que o Bruno falou. Ju, 2 centímetros. Eu acho que o que eu percebi em você durante a parte inicial no hospital é que você ficou muito frustrada com a questão da dilatação e você ficou várias vezes me perguntando se era normal o tempo. Na verdade, você não ficou perguntando, você ficou questionando. Que o tempo passava e não evoluía. E não evoluía, e eu ficava te falando que estava completamente dentro do normal. O Bruno foi muito bom em me dar segurança também, e eu percebi que a Ju já estava no início do trabalho de parto, mas que não ia ser naquele momento de manhã, que ainda tinha bastante tempo, e eu percebi que ela estava bem. Apesar desse incômodo que ela tinha com a dilatação, ela estava lidando muito bem com as contrações, com a dor. Então, meu papel no início, eu diria que foi mais te convencer que estava tudo indo conforme deveria estar sendo. E a gente perguntava pro Bruno, ele é muito tranquilo também, ele passa muita calma, isso é importante pra mim. Eu sou uma pessoa mais silenciosa, ainda mais nesses momentos desafiadores, o silêncio é importante. Então, às vezes, uma pessoa muito ativa, muito falante ali, eu ia dar uma bugada. Mas então, o que a gente sentiu? Essa primeira frustração. Só que ele tava bem, então no exame do cardiotoco a gente fez ultrassom, ele tava bem e a gente entendeu que durante contrações muito fortes... Ele quer mamar. É que ele mamou um só. Ele vai mamar o outro agora, né, meu amor? A mamãe tentou, né, mas... E aí veio a decisão, porque 2 centímetros pra chegar no hospital é muito cedo, gente. É claro que em casa eu não saberia dizer quantos centímetros eu tô, eu não ia fazer alô, colo do meu útero, você tá com quantos centímetros? Mas geralmente você vai pro hospital quando você tá com contrações de 45 segundos a 1 minuto e intervalos entre elas de uns 3 minutos. Mas eu não chegava nunca nesse ponto, né? Então a gente foi pra ver que ele tava bem e ele tava bem. Então, desse momento de 2 para 3 centímetros de dilatação, a gente teve a oportunidade de ir pra casa, né? Mas naquele momento eu já tava meio que conformado, no bom sentido, em ficar no hospital, estar perto do Bruno. A gente conhece o hospital, a gente gosta de lá, né? Foi lá que a Anelio nasceu, então eu sentia que a gente estava em casa. Exatamente, porque o importante para a mulher evoluir um trabalho de parto, ela tá confortável, ela tá se sentindo segura, não ser um ambiente que tire, assim, sabe, dessa zona de tranquilidade. E eu me sentia tranquila lá, falei, meu, aqui eu tô sendo mimada, vamos me dar comida, vamos preparar tudo, eu não tenho que pensar em nada, não vou voltar para casa. Então a gente decidiu juntos. O Dr. Bruno deixou em aberto, vocês querem voltar, querem ficar, eu posso ficar aqui, eu fico aqui o tempo todo. Eu falei, não, aqui eu me sinto segura, tô bem. Aí a gente ficou no quarto. Então no quarto a gente passou algumas horas, você lembra, amor? É bom porque eu não lembro de várias coisas, o Krika me ajuda. A gente passou umas 2 horas lá no quarto. Eu acho que a gente chegou no quarto por volta das 10 da manhã. Isso. E aí a gente ficou até meio-dia, meio-dia e meio, e aí a gente foi para a sala de pré-parto e parto, né? Mas no quarto foi muito legal porque a gente teve como se familiarizar com o ambiente. A gente ficou sabendo que aquele seria o quarto onde a gente ia ficar depois do Liam nascer. Então eu fui pendurando minhas roupas, a gente foi conversando, fiquei zoando bastante. Dava pra conversar ainda naquela hora. Gente, Quer escutar, pai, coração? Não. Eu quero falar uma coisa importante. As pausas entre as contrações são uma bênção, gente, uma bênção. Então você que sofria demais de cólicas menstruais horrendas, como eu sempre tive, eu chegava a desmaiar e vomitar de cólica menstrual. Eu lembro que uma amiga falou assim, Ju, nada se compara porque você vai ter respiro, você vai ter pausa. E é como se tirasse a dor com a mão entre as contrações. E de fato, a gente ria, conversava, eu almocei, comi, andei, me maquiei. E eu acho que esse é uma dica muito importante tanto da Catarina quanto do Bruno, né? Da doutora Catarina e do Bruno, que no momento entre as contrações, principalmente quando começa a ficar mais pesado, é o que você tem que lembrar que isso aqui tem um prazo, né? Você volta a se sentir bem em algum momento. E no começo,
E isso ajudou muito você, que a gente pôde... E também, eu acho que uma coisa que ajudou muito foi a gente não ter levado sério demais. Não ficado tenso demais, ter tido a oportunidade lá no quarto de poder brincar um com o outro, de dar risada. Tirar uma soneca, às vezes, entre as contrações. Então tudo isso é possível, relaxa entre elas, relaxa porque isso vai te ajudar. E daí muito bem, descemos para a sala de parto, foi o momento em que o Bruno me examinou de novo depois de algumas horas e viu que tava ali 4 centímetros para 5 e eu, meu Deus, as horas estão passando e tipo aquela teoria, né, de que vai dilatar 1 centímetro por hora comigo funcionou, porque, meu... Mas enfim, aí o que ele sugeriu? Ju, tenta cócoras durante as contrações. E realmente ajudou bastante porque eu encontrei conforto, né? E daí o Krika massageava muito, fazia bastante pressão nas minhas costas e foi quando a Fernanda chegou. Eu acho que assim, nesse momento, sim, foi quando ela chegou do 4 para 5, aí ela apoiou bastante você com as massagens, ela fez com acupuntura, a gente fez aromaterapia, eu deixei o óleo de rosas, né? Só que aí foi interessante porque assim, a gente fez todo esse trabalho para dar uma relaxada, a Ju meditou, ela fez um trabalho de meditação, ela fez um trabalho de relaxamento e a gente criou um ambiente bem de muito conforto lá. Muito acolhimento, luz baixa, mas, sabe? O interessante disso foi que foi a parte que menos evoluiu, foi durante esse tempo que a Ju ficou totalmente relaxada. Então, não que isso é ruim, porque tudo tem o seu tempo e ela teve tempo de fato para relaxar e talvez até sincronizar com esse novo momento que ia chegar. Mas quando o Bruno percebeu que a dilatação não havia acontecido de forma tão progressiva como poderia ter sido... E nem o ritmo das contrações, né? Elas não estavam juntando, continuavam meio que igual no espaçamento. Aí ele falou assim pra gente, Ju, agora é hora de andar, liga a luz, começa a se mexer. Põe música, vamos se divertir. Se mexe. E aí a gente fez balada. E aí, tipo, eu já tava naquele mood do tipo, meu, não fala comigo. Tava indo pra Partolândia, mas conseguia, né, nos intervalos conversar e eu comecei a comer. Então eu comi muita fruta, tomei suco, comia umas coisinhas, uns snacks de grão de bico salgado, a gente precisa de energia. Então além de você respirar entre o processo, respira. Especialmente durante as contrações, porque às vezes o batimento deles cai. A gente não oxigena tanto durante uma contração, um momento de dor. Então respira. E come, se hidrata. Se hidratar é muito importante. E aí eu comecei a me mexer. E aí o negócio começou a engrenar de fato. Então por isso que eu falo pra vocês, testem posições, se mexam. É super importante, porque você vai começar a ficar cansada, mas tem que driblar isso de algum jeito, porque senão seu corpo ele não vai fluir como deveria. Você vai ficar cansada se seu trabalho de parto dura For 12 horas. Demais, né? Mas 24, sei lá, né? E eu acho que assim, a principal coisa, olhando agora, a principal sugestão que eu dou para as grávidas, né, que está entrando nesse momento de parto, tira tudo que você tem de expectativa sobre tudo. Quanto mais você está se comparando com o parto da fulana, ciclana, de uma amiga, quanto mais você está fazendo essa comparação, lá no momento você vai começar a se questionar por muitas coisas. Pelo tempo, pelo jeito, por que você está sentando assim e não igual sua amiga, por que você está gostando mais de ficar pendurada no negócio. É a sua experiência. Exatamente. E assim, você... chegou um momento que você de fato se entregou, mas logo no início você ficou preso um pouco. Tava, total. Né? Por que não tá evoluindo? Por que tá demorando tanto? Porque Isso. A gente tem que sair da zona dos porquês, gente. Aí o que acontece? Eu tinha um mantra comigo, uma vibração, uma oração que eu fiz, assim, praticamente a gravidez toda. Que eu falava pra mim, o meu corpo vai se abrir. Tudo vai fluir. Eu sei parir, meu filho sabe nascer. E as coisas vão fluir. Confia, entrega. E eu falava isso pra mim o tempo todo ali, mesmo, principalmente quando víamos pensamentos de porquê. Então carregue com você uma oração, um mantra, uma vibração que possa te trazer fé nessa hora, porque precisa. E é uma experiência muito espiritual, gente. Então assim, depois de horas e horas e horas,
que eu tive que fazer o cardiotoco de novo. O cardiotoco é aquele exame que vai monitorar os batimentos do bebê e a intensidade das contrações. E você tem que ficar parada. E depois de um tempo já com dor, tendo que me movimentar e tal, ficar parada durante uma contração é muito louca. Aí eu falei, beleza, então vamos lá. Sentei em posição de meditação, que é muito confortável pra mim. Gente, eu tive uma catarse, mas ali eu me encontrei. Ali eu encontrei meu filho. Acho que o parto começou mesmo. Começou ali. Aí, E eu chorei, mas eu chorava de soluçar. Eu tava pondo pra fora um monte de coisa que eu não precisava carregar mais e nem, calma. tipo, carregar pra ele, assim, mais calma, sabe? você tava calma. Tava calma, mas era um choro de liberação. E foi muito bonito, porque quando eu medito profundamente, eu vou para um lugar muito espiritual, onde estão meus guardiões, meus antepassados. E foi isso que aconteceu. Eu fui para esse lugar e eu vi ele. E eu via vários serzinhos de luz, mentores espirituais pequenininhos, tipo amiguinhos dele, falando, vai, pode ir. E foi muito louco, porque para um bebezinho nascer, não sei em que você acredita, mas a vinda dessa alminha, desse espírito, acontece perto do parto. E é um processo muito intenso para eles. Né? A antroposofia fala bastante isso, e eu vim descobrir perto dele nascer e me identifiquei muito. E eu falei, meu, ele tá vindo, vem filho, vem filho. E foi uma coisa assim, muito de estar com os meus mestres, de sentir Deus, e de me sentir protegida. E ali veio uma fé, uma coisa muito bonita. Foi um momento lá dentro que eu senti que expandiu muito o campo na hora e assim, deu uma sutileza na energia. Então assim, parece que naquele momento que a Ju começou a entrar nessa meditação profunda, tudo começou a se abrir. Foi o que eu senti sentado do lado. E aí eu sentei do lado dela, dei carinho na barriga, acabou com o cardiotoco, foi assim, aí mais ou menos voltou para Partolândia, você acordou, só que você acordou já com mais... outra atitude. Tinha mais força, tinha mais dor, tinha mais necessidade de se mover, se mais mexer. Mais intensidade. Daí Bruno me examinou e viu que a gente tava de 7 para 8 centímetros. Não, 6 para 7 naquele momento. Vamos fazer uma pausa. Voltando um pouquinho mais cedo, quando ainda tava com, sei lá, 4 para 5 centímetros, a gente começou a falar de possíveis intervenções. Né? Não era a minha primeira opção no meu plano de parto, que o Dr. Bruno sabia de tudo, a gente já tinha discutido todas as possibilidades. Não sou contra nada, eu acho que muitas coisas podem ajudar, mas às vezes elas podem atrapalhar também. E daí foi quando eu falei, bom, e se não for, e se não evoluir, como que é induzir? Porque eu sei que pode deixar tipo, mais intenso a dor, né? Vem um negócio bem que vem. Aí eu não sei se dá pra aguentar esse tranco, né? Então a gente deixou meio que em aberto, mas o Bruno, ele falava, não, tá tudo bem, pode ser... Porque eu acho que no fundo ele sabia que não ia precisar de nada. Eu acho que era mais um conforto para você saber que tinha uma possibilidade. Porque você não estava precisando, você estava até tranquilo. Isso antes, novamente, isso aqui é antes da gente entrar naquela fase que ela entrou na meditação. Só um segundo. E voltando, né, da experiência espiritual, da plenitude transcendental, eu voltei também para uma dor muito louca, que é a hora que você começa a querer arregar. Mas vamos explicar. Eu sabia que eu não ia pedir cesárea, gente. Vocês sabem, eu já tive uma que me ajudou muito, mas eu não queria viver isso de novo, tá? Então, claro que eu tive aquele mantra o tempo todo, mas eu considerava também que, né, vai acontecer o que tiver que acontecer da melhor forma pra nós e enfim. E agora estamos falando, pessoal, de 7 para 8, início dos 8 centímetros de dilatação, né, amor? Mas sabe o que? Eu não lembro em que hora que foi que a gente precisou sim romper a bolsa. Foi antes, né? Não, foi depois da meditação, eu não lembro.
Foi, eu acho que quando tava com uns 5 para 6 que não saía daquilo. E daí a gente precisou romper a bolsa e eu falei, Bruno, confio em você, no que você tá falando. Ele falou, Ju, vai te ajudar, vai ajudar a engrenar. Você tá muitas horas aqui, a gente não quer que o bebê comece a entrar em sofrimento fetal e tudo mais. E eu perguntei, eu vou sentir dor? Ele falou, não, é muito, muito tranquilo, e foi muito tranquilo. E, tipo, várias amigas que tiveram parto normal romperam a bolsa e ajudou muito. Então é legal conversar com outras pessoas, tiveram outras experiências, não cair naquele lugar de comparação, mas pra você ter uma referência, assim, de que, meu, dá certo. E aquilo ajudou muito, então acabou engrenando mais rápido depois. E aí, depois daquela meditação toda, o Bruno viu que tinha dilatado mais, tinha evoluído bem, mas o meu colo estava lateralizado. Aí ele falou mais uma vez, ele foi muito sutil nas sugestões e muito assertivo. Chuveiro em pé. Meu Deus do céu. Isso, aí agora eu lembro, isso, a gente estava indo pro 8º centímetro de dilatação e aí a Ju ficou irreconhecível. Aí que começou a ficar um monstro. Aí eu descobri o que era, né? Porque antes eu não tava sabendo de nada. Meu, em pé no chuveiro, nada aliviava, aquela água não aliviava, a contração vinha na frente, doía, mas doía de um jeito, eu não tinha posição. Eu precisei ficar uns 15, 20 minutos ali naquilo. A minha massagem não dava muito. Nada aí, foi a hora que eu mandei ele sair com a câmera, tipo, eu já tava, meu, sai, não quero ouvir ninguém, eu pedi silêncio, tipo, eu mudei completamente minha personalidade naquele momento. Eu falei, eu não consigo ouvir a voz de ninguém, não quero ouvir barulho, tipo, me deixa. E aí, amor? Registra tudo. Respira, Ju, respira. Isso, firme. E ajudou muito, viu? Então, às vezes é aquele sofrimento que você sabe que tá trazendo o seu bebê. Então, isso eu também levava comigo. Tá duro, tá difícil, mas é que tá chegando a hora, tá vindo. É a dor mais de realização que você vai sentir, porque vai acontecer. Mas foi nesse momento que você começou a pedir remédio. Exatamente, porque eu falei, mas não dá. Mais que, vai doer mais? Eu perguntava, vai ficar pior que isso? Não aguento. Tem como chamar o anestesista, analgesia, anestesia, o que dá pra fazer? Ela perguntou uma hora assim, Bruno, tem alguma coisa que eu posso tomar? Tem algum remédio que vai me fazer... Tá doendo muito, tem algo que vai me ajudar? Aí o Bruno olhou pra Fernanda, que é a nossa físio, a que estava ajudando a Ju, ele falou assim, você pode apertar em alguns pontos? E a Ju ficou com muita raiva naquela hora. E aí a Catarina, a doutora Catarina, ela viu que a Ju ficou com raiva do Bruno naquele momento, né? E ela falou, Ju, fica tranquila que se de fato você precisar de alguma coisa, a gente vai te dar. Mas... Mentira! Mas não ia Porque rolar. era um ponto, isso eu já tinha conversado muito bem com o Dr. Bruno. Era um ponto que chega uma hora que talvez essa analgesia, que não pode, em certa hora, não né? vai te ajudar. Ela vai tirar dor, mas essa dor é importante, de certa forma. E tava tão no finalzinho que exato, tem uma hora que nem pode, no meu caso, não era mais um fator de cogitação, não era mais o timing, não era o momento. Aí quando a Catarina deu essa luz aí pra Ju, tipo, essa falsa, essa ilusão que poderia, aí o Bruno falou, agora a gente vai pra banheira. Meu, e ele falou de uma maneira tão assertiva, sei lá, algum momento... Vou ligar na banheira. Agora eu vou ligar na banheira. Ju, vem sentar na banheira. Meu, e aí esses últimos... E era meu sonho, sempre foi, ter um parto natural na água. Sempre foi, não sei porquê, não me pergunta porquê, mas era um negócio que eu acho que eu sentia. Alguma coisa de lá de dentro de mim. E ele falou, vamos pra banheira. Porque eu sei também que às vezes a banheira antes do tempo, que nem eu falei da água mais cedo, pode atrapalhar, relaxar demais, enfim. Mas fomos na hora certa. Tava nos finais. E eu não lembro, a única coisa que eu não consigo lembrar é quanto tempo de fato a gente ficou na banheira. Pra mim, na minha sensação, passou muito rápido, muito mais rápido do que o chuveiro, tipo, meia hora, foi muito acha? Doloroso. Eu não sei, eu sei que eu tive umas 3 contrações na água muito dolorosas. E depois dessas 3 eu comecei a ter o quê? Aquela vontade, você muda. A respiração muda, eu respirava assim durante a contração, né? Respirava assim. Daqui a pouco eu comecei a ter aquela... Meu, não me pergunta por quê. Parecia jogo de rugby. Um negócio... E um negócio assim, e o queixo... E o queixo, que eu expandi antes, começou a fazer assim.
Aí ela começou... Meu, eu já tava gritando, né? Mas não era... tem problema com isso, não. Ela gritava... Mas eu já tava, eu vocalizava, porque você tem que, isso daqui, ó, liberar, isso, libera lá embaixo. Você não pode ficar assim, mas esses de dor era isso nada aí, comparado com como foi naqueles momentos. Na banheira, eu comecei a urrar. Mas era um negócio que eu me segurava, eu já não sabia nem o que eu tava segurando mais. Eu era falava, grito de me guerra. Segura. Mas era, tipo, com toda a minha força. E numa contração, eu tinha que pegar fôlego e continuar esse grito várias vezes. E eu lembro da Fernanda falando, Ju, usa a força pra empurrar e não pra gritar. Urra, mas não precisa gastar força com a sua voz. Eu... sei lá, meu. Eu juro. Devia nas quadras do lado estarem me ouvindo e... ó, vai. É a mulher ancestral, é o instinto, é a leoa, é aquele negócio assim que vem, que falavam pra mim que ia vir e vem. É uma mulher que tava guardada lá dentro que eu não fazia ideia e que veio e eram... E foram 3 contrações que nessa gritaria e nesse puxo, uma vontade de fazer força bizarra, que ninguém precisou me falar nada. O Dr. Bruno sempre falou pra mim, Ju, não sou eu que vou fazer seu parto, é você. Você vai parir. Eu estarei lá ao seu lado. Foi animal. Isso é muito bonito, assim, também. Foi animal, tipo, literalmente foi animal. Um negócio animal mesmo, é instintivo. A respiração mudou, a vontade de fazer força veio. E até agora eu nem sei se eu já tava com 10 mesmo, porque eu tive uma laceração caprichada, tá? Eu não senti o expulsivo, gente. A minha prima tinha falado isso pra mim, Ju, na hora de sair, você já tá num nível que eu nem senti. E eu não senti o expulsivo, porque dizem que é uma dor assim, ó. Quando você puxa a boca assim, essa dor lá embaixo. Não senti nada. Eu só senti muita pressão, muita vontade de empurrar, e um negócio gutural que vinha. Nasceu. Mas não parecia, esse grito tem nada a ver com esse grito. Não, eu não tá posso fazendo falar agora, era bizarro. A gente bizarro. não tem esse registro, mas eu tenho aqui nas minhas memórias. E daí, essa posição que eu tava na banheira era uma posição mais deitada. Isso, assim, além da gravidade é importante, né? Às vezes pra dar um jeitinho melhor do bebê sair. Então o Bruno só, tipo, recebeu a cabecinha, ajudou e o Liam veio pro meu colo ainda, né, no planetinha ali. Porque na água é mais fisiológico, né, ele tá na água dentro da barriga, então muitas vezes eles não percebem que nasceram. E foi isso, foi muito emocionante, eu fiquei em êxtase, eu não conseguia, tipo, eu tô assim... Nas fotos, eu fiquei em êxtase, aquele serzinho, eu falei, meu, como isso saiu de dentro de mim, que coisa louca! E é muito, gente, é muito forte, é muito especial. Eu tive essa laceração, mas na hora eu não tava sentindo nada, daí depois saiu a placenta. Ele ficou comigo no meu colo, era meu sonho, assim, isso pras mamães que vão fazer uma cesárea também, gente, peça, se possível, uma golden hour do bebê ficar no seu colo, pele a pele, é importante. Você pode ter esse direito, não importa como o seu bebê vai nascer, é super importante. Vir pro peito de repente, e ele veio e foi muito incrível, e daí foi muito importante também na hora que eu precisei levar os pontos da laceração. O Liam ficou com crica, fizeram todos os exames que precisava, a doutora Catarina, né, nossa pediatra, fez tudo que precisava e ele ficou com crica, pele a pele. Não, ele saiu do seu colo e foi pro meu colo. Ah, legal. Aí do meu colo, a gente ficou uns 10 minutos, aí o Bruno foi preparando a cirurgia, sutura, né? É uma pequena, sei lá. São os pontos. Pra fazer os pontos. Aí você começou a ficar muito assustada, aí o Liam ele foi com a Catarina, ela fez todos os testes nele, e aí a Ju tava começando a ficar com muita dor, porque tinha que fazer os pontos bem profundo e não estava pegando anestesia. E aí você chamou e eu fiquei de um lado, a Fernanda ficou do outro e a gente foi te apoiando durante esse processo. Eu apertava, porque eu tive uma laceração grau 3, até o grau 4, então eu tive uma caprichada. Outra coisa que eu falava pro Liam... Ele saiu com tudo. Eu falava, filho, o meu corpo vai se abrir, mas se precisar você abre seus caminhos. Uhum. Falei isso sempre pra ele, porque, assim, memórias de amigas que tiveram tudo isso e o bebê não encaixou, sabe? E aí eu falava, filho, pode descer, você desce, se precisar você abre caminho. Ele realmente abriu o caminho. Foi meia hora bem intenso,
foi um pouco assustador, né? Porque tem muito sangue, tem o sangue misturado do próprio parto. Então, para você que está olhando isso de fora, é um pouco assustador, mas assim, eu fiz o papel de apoio. Saúde! Saúde! Eu fiz o papel de apoiar a Ju, a Fernanda, a Catarina e o próprio Bruno que estava fazendo lá a parte da costura. Ele também ele foi muito tranquilo e muito firme, né? Que isso ajuda. E aí quando foi o último ponto lá, meu, aí foi incrível. Aí ele foi pro seu peito. Só que tem uma questão no meio disso tudo que, pela descarga hormonal bizarra, você vai ter uma tremedeira louca, né? Eu tava naquela tremedeira, um negócio louco, aqueles pontos, pelo amor de Deus. E eu achei que eu nunca mais fosse sentar na vida, quanto mais fazer outras coisas. Mas, gente, de verdade, é muito tranquilo. É muito eu não louco. tive ardência depois, nada. Tô aqui uma semana depois sentando, de perna cruzada, normal. Eu achei que fosse muito pior. E foi muito louco, porque assim, durante esse momento, eu lembro que você falou assim, nossa, eu achava que eu nunca ia ter mais filho, que eu nunca ia querer mais nada, e você saiu de lá... Traumatizada. Eu falava, quê? Você vai engravidar de novo? Mas, meu, que na hora que ela chegou no quarto... Novo, não. Na hora que você chegou no quarto, você já estava diferente. Apaga. Isso 1 hora depois. Apaga. No dia seguinte eu já tava, quero ter mais filhos, quero passar por isso de novo. É real que o corpo, a memória apaga o trauma da dor. Pelo menos pra mim. Que eu já tinha também ouvido falar sobre isso. E faria tudo de novo, de verdade. E fiquei lá toda rasgada, mas feliz da vida. E nada que incomodasse depois. Pronto. E ter esse serzinho junto com a gente é uma bênção. E a Liliu também, que é uma filha que me ensinou muito do que eu precisava saber pra ser mãe novamente. Eu sou muito grata a ela, sabe? Bem, meu amor. E é tudo que a gente viveu, né? Então eu contei uma mega história aqui pra vocês. Espero que eu tenha lembrado de tudo. Deixa eu ver aqui se eu lembrei de tudo mesmo. Mas, gente, eu passei pelo momento que diz que quando chega os 8 centímetros você quer desistir. Eu não queria desistir da experiência, mas eu queria uma anestesia, enfim. Vivi isso bem desse jeitinho, mas valeu a pena tudo, tudo, tudo. Eu acho que o que eu experienciei ali espiritualmente, como mulher e psicologicamente, são coisas que eu nunca mais vou me esquecer. São coisas que me empoderam para outras experiências na minha vida, que essa mulher de tanta força que saiu de algum lugar lá dentro, ela mora em mim. E eu consigo hoje em dia acreditar que sou eu, assim, é um lado que eu não conhecia. E que a gente é muito capaz. E mães, não é só parir que te transforma nessa potência, não. Tem muitas outras coisas. Independente de como seu filho vê ao mundo, o maternar é uma experiência de muita potência. Você se doar, você tá ali, você se reinventar, você aprender. Eu acho que a potência tá no dia a dia, na simplicidade do maternar. Mas essa minha experiência foi algo incrível, que eu sonhei demais em poder viver e aconteceu. Para vocês mamães que tiveram uma cesárea, que não era a primeira opção e que gostariam de ter um parto normal, vaginal, natural, enfim. Acredita, é possível, eu sou prova viva disso. Eu quis muito, muito, entreguei. E felizmente, assim, todos os meus mestres, Papai do Céu, a natureza fez com que isso fosse possível. Imensa gratidão. Muito obrigada por vocês fazerem parte disso. Né, filhote? Oh, meu amor. A gente ama muito vocês. Beijo, família. Um beijo.